O PSOL, ao lado da Rede Sustentabilidade, apresentou um pedido no Conselho de Ética do Senado para cassar o mandato do senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí. O pedido veio depois da divulgação de investigações da Polícia Federal que apontaram que o senador teve viagens pagas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, além de ter recebido pelo menos 6 milhões de reais em mesadas regulares pagas pelo banqueiro que agora está preso. A PF também identificou outros indícios da relação próxima entre Ciro Nogueira e Vorcaro, como o pagamento de diárias em hotéis de luxo nos Estados Unidos e na Europa. Tudo isso além de uma contrapartida muito clara, a chamada Emenda Master, que foi proposta por Ciro Nogueira para ampliar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. A ampliação do FGC era extremamente favorável a Daniel Vorcaro. Era a forma de aumentar o lastro financeiro do Banco Master e manter a pirâmide financeira em cima dos acionistas. A proposta acabou não sendo aprovada no plenário. Além de senador pelo Piauí, Ciro Nogueira já foi ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro e é também um dos principais articuladores da campanha de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República contra Lula. Olá, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o videocast Em Detalhes. Você já sabe, sempre às 10h30 de segunda a sexta, um tema importante do dia ou da semana e um convidado especial para a gente se aprofundar um pouco aqui nos debates. O nosso convidado de hoje é o Juliano Medeiros, cientista político, historiador e foi nosso companheiro aqui de análise, de comentários nos programas do ICL. Então, muito bem-vindo, Juliano, que retomou há poucas semanas uma função partidária, né, onde ele já esteve, agora dirigindo a Federação PSOL-Rede. Então, bem-vindo agora na função de dirigente e também para ajudar a gente a fazer a análise do clima político, da conjuntura política no Brasil, Juliano. Obrigado, Rodrigo. Um prazer estar de volta aqui. Estou em casa, né, no ICL. Ficamos quase um ano aí como comentaristas do N2, junto contigo, junto com a Gabi, com o Chico Sá. Prazer enorme estar de volta aqui agora nessa nova função. É isso, Juliano. Eu queria começar pela conjuntura política, que vinha com muito equilíbrio, até um certo desconforto para o candidato Lula, o presidente que concorre à reeleição. E nas últimas semanas o cenário muda depois das denúncias trazidas pelo Intercept envolvendo Vorcaro e a família Bolsonaro no caso do filme Dark Horse. Várias pesquisas mostrando que Lula se descola, abre uma certa vantagem, varia muito de pesquisa para pesquisa. Eu vou trazer aqui a CNT-MDA, que é uma pesquisa que acertou muito em 2022. Está dando no primeiro turno Lula com 42% e o Flávio com 28%, uma diferença grande, que já esteve em quase no empate, agora 14 pontos. No segundo turno, Lula 49%, Flávio 37%. O que significa isso? O presidente Lula tem uma vantagem já consolidada ou a eleição segue em aberto e vai ser uma eleição muito dura? Qual é a sua avaliação desse momento da pré-campanha ainda política? Claro. Rodrigo, depois de 2018 e 2022 é sempre bom a gente conter um pouco o otimismo. É claro que uma crise envolvendo o nosso principal adversário, faltando apenas 2 meses para o início da campanha eleitoral, menos de 4 meses para a eleição, é muito bem-vindo. Não há dúvida nenhuma de que o impacto dessa crise no Flávio ajuda muito. E ajuda principalmente, não porque ela vai ser duradoura, quer dizer, o Flávio vai ficar desgastado daqui até outubro. A tendência é que esse desgaste ele vá se diluindo com o tempo. Mas para além do desgaste em si, ele acontece no momento em que as entregas do governo Lula começam a ser mais percebidas pela população. Então tem as duas coisas operando ao mesmo tempo. É uma convergência de fatores. Na verdade, como a gente brinca no futebol, é um jogo de 6 pontos, né? Você está tirando do adversário ao mesmo tempo que você está também nas entregas do governo, né, melhorando a percepção da sociedade sobre o governo. Pelo menos 2 fatores que começam a ser percebidos já, inclusive, em alguns institutos de pesquisa. A percepção sobre a isenção do imposto de renda, o impacto da isenção de imposto de renda sobre quem ganha até R$5 mil. Nos primeiros meses em que a medida começou a vigorar, fevereiro, março, abril, persistia ainda o mal-estar na percepção da sociedade sobre a economia, sobretudo desses segmentos mais pobres.
E de maio, junho, isso começou a melhorar, exatamente no momento que estoura a crise do Master em cima do Flávio Bolsonaro. Então, é uma convergência excelente de fatores, né? E o segundo fator? O segundo fator é o Desenrola Brasil 2.0, que também deu uma aliviada no endividamento das famílias. E com esse alívio, com menos dívida, as pessoas começam a sentir mais o impacto da renda. Porque o que tinha acontecido, Rodrigo? O governo tinha isentado as pessoas que ganham até R$5.000 de imposto de renda. Isso, em alguns casos, tinha aportado a renda mensal das famílias R$400, R$500, mas elas estavam endividadas, elas não percebiam essa melhora na renda porque estavam jogando no tigrinho, porque estavam na bet, porque estavam afogadas em dívidas. Como a gente já tem cerca de 20 milhões de pessoas que aderiram ao Desenrola, isso gera um impacto imediato. Então tem uma melhoria da percepção sobre a economia, que é sempre uma coisa positiva. Os dados de aprovação e reprovação do governo pela primeira vez se equilibraram. Em alguns casos está até positivo o saldo positivo. Um saldo positivo pequeno ainda, mas nós passamos 3 anos e meio quase com a reprovação maior do que a aprovação. Que a aprovação esteja maior que a reprovação, faltando menos de 4 meses para a eleição, é uma notícia muito boa. E o caso do Master ainda tem lenha para queimar. Não é uma coisa que vai acabar amanhã. Agora o André Mendonça acaba de levantar o sigilo sobre a investigação. Por isso começam a aparecer mais informações envolvendo Ciro Nogueira, Hugo Mota, Jacques Wagner. Isso tudo vai fazer essa crise do Banco Master se prolongar por mais um tempo. E qual é a grande vantagem? Até agora, e eu tenho certeza que não vai aparecer, não há nada vinculando diretamente o presidente Lula ou ministros do governo, pessoas muito próximas ao presidente, ao caso Master, o que é muito positivo. Daqui a pouco vamos falar do caso do Jacques Wagner, mas você, através do PSOL, da rede, da federação, pediu a cassação de um desses personagens da direita que está vinculado diretamente ao Vorcaro. Tem fotografia deles juntos nos Alpes, abraçados. Né? Abraçados. É o Ciro Nogueira, o senador pelo Piauí, Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, né? O partido da direita, tradicional até. Por que você está pedindo a cassação? Vocês, né, estão pedindo a cassação de Ciro Nogueira, e se você acredita que isso vai avançar, vocês estão pedindo isso aonde exatamente? Na Comissão de Ética do Senado Federal. Do Senado, tá. É o Senado que julga, né? Tem lá o trâmite interno do Senado, a gente já fez isso outras vezes. Qual é o critério que a gente usa, Rodrigo, para entrar com uma representação, para cassar um mandato popular, um mandato que foi outorgado pelos eleitores nas urnas? Tem que ter prova. E no caso do Ciro Nogueira, ele vai ser julgado ainda, o processo vai andar, ele vai ter o direito de se defender, mas as provas de que ele era um despachante de luxo do Daniel Vorcaro são abundantes. Está evidente que ele operava a favor do Banco Master, a favor dos interesses do Banco Master. Então, nesse caso, não há nenhuma dúvida de que o Ciro Nogueira faltou com decoro parlamentar, ou seja, ele manchou o seu mandato como senador, e é por isso que ele deveria ser imediatamente afastado do cargo a partir de um processo disciplinar, né? A Comissão de Ética do Senado, assim como da Câmara, tem as suas regras, um corporativismo muito forte, eu não tenho esperança de que isso vai acontecer rapidamente. Vamos pegar o caso do Flávio Bolsonaro. Eu, quando era presidente do PSOL, entrei com uma representação para cassar o Flávio Bolsonaro por conta das provas abundantes envolvendo as rachadinhas, a lavagem de dinheiro, o Queiroz, isso lá em 2022 ainda, lá atrás, né? Flávio já era senador, o Bolsonaro ainda era presidente. Então, não tenho grandes esperanças de que o Conselho de Ética do Senado vai andar rápido, a não ser, claro, que as investigações da Polícia Federal consigam trazer provas como estão trazendo. A coisa do Ciro é escandalosa. A mesada que ele recebia, o apartamento em que ele morou, as viagens que foram pagas, isso tudo monta um cenário no qual fica insustentável o Ciro Nogueira continuar senador da República, presidente de um dos maiores partidos do Brasil, usando recurso público para viajar, usando recurso público para se defender, usando recurso público para fazer política, enquanto tem provas abundantes de que ele trabalhava não para o Piauí, não para o Brasil, mas para o Daniel Vorcaro. É impressionante isso. Queria aproveitar e pedir uma avaliação sua. Como é que anda, no seu entendimento até agora, a ação do ministro André Mendonça, que tem sido responsável por esse caso? Havia muita desconfiança, Exato. Porque ele vem do bolsonarismo, ele foi indicado pelo governo Bolsonaro, pelo Jair Bolsonaro, muito ligado a Michele Bolsonaro também. Algumas pessoas entendem que ele tem agido até de maneira razoavelmente independente, mas como é que você avalia? Ele tem poupado alguns personagens, inclusive a história da delação, né? 2 delações já negadas, não foi pelo André Mendonça, foi pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República. O Vorcaro apresenta delações, elas não são aceitas. Mas queria o seu entendimento sobre isso, o processo do ponto de vista judicial também, se está caminhando bem, se era o que a sociedade brasileira podia esperar. Eu tinha muita dúvida, né, Rodrigo?
como poderia ser conduzido esse caso depois do que aconteceu com o Toffoli, né? O Toffoli conduziu o início da investigação de uma forma desastrosa, que, aliás, trouxe para cima dele próprio toda uma desconfiança, todo um questionamento. E eu achava que isso podia acontecer com o André Mendonça, só que com um sinal contrário, né? Um sinal de blindagem do bolsonarismo. A verdade é que a gente precisa admitir que não está sendo assim, né? O Ciro Nogueira, por exemplo, foi um dos principais ministros do Jair Bolsonaro. Era colega de ministério do André Mendonça quando ele era ministro da Justiça. E não está sendo protegido, pelo que parece. E aparentemente não está sendo protegido. Eu acho que a medida... E o André Mendonça, ele vai operando essa investigação com certa discrição. Ele fala pelos autos. É uma forma também de se contrapor aos seus principais adversários dentro do STF. O Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, que são muito mais vocais. Ele tenta ser um pouco mais discreto. Qual que é a decisão mais importante que o André Mendonça tomou até agora, do meu ponto de vista, Rodrigo? É o levantamento do sigilo. Ao levantar o sigilo da investigação, isso pode atrapalhar as investigações, mas principalmente isso vai gerar um barata voa aí, né? Nós vamos ficar daqui até a eleição com o caso Master, a fervura lá em cima. Isso pode pegar o Flávio? Pode, mas pode também criar um ambiente de desconfiança generalizado no país. E foi esse ambiente que levou a Lava Jato, levou a vitória de Jair Bolsonaro em 2018, a uma descrença com a política. Eu acho um pouco temerário que ele tenha levantado o sigilo apenas 2 meses antes do início da campanha eleitoral. Acho que isso é um pouco, claro, que para gente que quer transparência, para a imprensa que quer fazer um levantamento sério das informações, que vai ter acesso aos áudios, vai ter acesso às trocas de mensagens, é positivo, que a sociedade saiba até onde o Daniel Vorcaro chegou para corromper a República. Mas, por outro lado, isso também pode criar um ambiente que eu acho que é um pouco delicado, considerando que os setores democráticos, progressistas, são os que estão governando, são os que estão tentando a reeleição, né? Agora, no geral, é forçoso admitir que o André Mendonça não tem sido um ministro, nesse caso, de proteção de um lado ou de outro, né? Até a nossa equipe lembrou agora há pouco, colocou aqui na tela, que o Ciro Nogueira chegou a ser cotado para ser o vice de Flávio Bolsonaro, né? A gente está falando, o André Mendonça não está protegendo o Ciro Nogueira, que foi colega dele na presidência do Jair Bolsonaro, os dois foram ministros do Jair Bolsonaro, e o Ciro Nogueira é tão de confiança da família Bolsonaro que o Flávio Bolsonaro chegou a dizer, seria um vice ideal, porque seria alguém do Nordeste que traria uma parte do centrão, da máquina. Um grande partido, que é o PT, junto com a União Brasil, a federação que eles estão montando, não sei se montaram, estavam montando, é a maior federação do Brasil, então quer dizer, traria uma coisa muito pesada, muito grande para perto de si, o Flávio, né? Sem dúvida. Agora, tem um fato novo, a gente disse, olha, nas últimas semanas, desgaste para o Flávio Bolsonaro, porque ele caiu nos áudios, né, negociando dinheiro com o Vorcaro. Ciro Nogueira está exposto. O caso virou um bolsomaster, realmente, atingindo mais a direita. Só que nos últimos dias, a novidade, as revelações envolvendo o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, um homem ligado ao presidente Lula, não há como negar isso. Qual a sua avaliação? Primeiro, o que você achou do que foi revelado até agora? E segundo, o que o presidente Lula deveria fazer, você que está num partido que apoia, né, a reeleição do presidente Lula? Bom, primeiro, eu acho que o que apareceu é grave, tá? Eu não acho que o que apareceu em relação ao Jacques Wagner, a hipótese de ter um apartamento comprado pelo Banco Master, de ter feito viagens com dinheiro do Banco Master e até mesmo de ter advogado no Senado em favor dos interesses do Master, essas suspeitas são suspeitas graves. Elas precisam ser comprovadas, mas são suspeitas graves do meu ponto de vista. E, Rodrigo, independente de gostar ou não do Jacques Wagner, nós temos uma eleição daqui 3 meses e meio. E essa eleição não pode estar contaminada por esse tema. O Ministério da Fazenda agiu com o maior rigor no caso do Master. O Haddad nunca recebeu o Daniel Vorcaro. O presidente Lula recebeu numa reunião formal e, portanto, nenhum problema em torno disso. Não se comprometeu em nada em relação ao Banco Master. O Banco Central, indicado pelo presidente Lula, o Gabriel Galípolo, fez um processo muito duro contra o Master quando o BRB tentou comprar o banco. E liquidou, né? Ele liquidou o Master. Na verdade, foi o Banco Central que deu fim à farra do Master, né? E a Polícia Federal está investigando. Ou seja, o governo do presidente Lula foi quem revelou o esquema e não quem se beneficiou do esquema. Então, se tem alguém perto do governo que se beneficiou do esquema, tem que ser afastado imediatamente. Eu acho que o Jacques Wagner deveria ter a grandeza
de dizer para o presidente, eu não quero atrapalhar a sua reeleição, então eu vou me defender, vou disputar minha reeleição lá na Bahia e depois a gente conversa. E sair da liderança do governo. Sair da liderança do governo imediatamente. E se não quisesse sair, eu acho que o presidente Lula deveria pedir que ele saísse. Dizer, olha, Jacques, você prestou serviços para o meu governo nesses 3 anos e meio, eu não sei se você teve alguma vantagem indevida ou não, mas eu não quero que esse tema chegue perto do meu governo, porque o meu governo não tem nada a ver com isso. O meu governo foi quem revelou o esquema. Então, se o meu governo foi quem mostrou para o Brasil que havia um esquema que vinha do Campos Neto, do Bolsonaro, do Ciro Nogueira, do Centrão e do bolsonarismo, por que eu vou deixar alguém que pode eventualmente ter sido beneficiado por esse esquema perto de mim? Então, não quer dizer jogar o companheiro ao mar, não quer dizer ser ingrato com quem ajudou o governo. Quer dizer saber que nós temos uma eleição daqui 3 meses e meio e que esse tema do Bolsomaster, que é tóxico, que é radioativo, não pode estar perto de um governo que não tem nada a ver com isso. Então eu acho que o Jacques Wagner deveria se afastar da liderança do governo e se não se afastasse, acho que o presidente Lula deveria pedir que ele entregasse o chapéu. Eu estava observando nas redes sociais, claro, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro já começaram a postar, tentar empatar o jogo. A tentativa deles nesse momento é fazer um empate. É claro que é completamente desproporcional, porque num caso você tem o candidato a presidente em pessoa pedindo dinheiro para o banqueiro que está preso, Flávio Bolsonaro, né? E mais, indo visitar o banqueiro depois dele estar preso na prisão domiciliar com tornozeleira. E receberam dinheiro do banqueiro, 3 milhões de reais na campanha, Tarcísio recebeu 2 milhões de reais na campanha, viajaram no jatinho do banqueiro, Nicolas viajou 10 vezes no jatinho do Daniel Vorcaro. Essa turma estava até o pescoço enfiada com o Banco Master, defendendo o Banco Master. O caso Jacques Wagner é um caso, se confirmado, um caso pontual. Sim, mas que gera muito ruído na opinião pública, né? Porque... É isso que eu tenho visto. Então, a família Bolsonaro se agarrou nisso agora para falar, tá vendo? Nós estamos apanhando, tá caindo nas pesquisas o Flávio Bolsonaro, muito por causa desse caso, acho que não só por isso, você explicou bem, tem também a conjuntura do Lula, tá conseguindo entregar mais na área econômica, mas ele tá caindo por causa disso, tem a chance de se agarrar em uma boia de salvação, que seria dizer, olha, mas tem o Jacques Wagner também, ou seja, empata esse jogo que não seria, me parece, não seria bom pro governo Lula. Queria te perguntar uma outra coisa, você acha que o Flávio Bolsonaro vai até o fim nessa candidatura? Você que lida com o bastidor da política, conversa com lideranças, eu imagino até da direita, porque tem que sentir o pulso do que está acontecendo, tem um movimento mesmo de parte da burguesia, vamos usar a palavra correta, para substituir o Flávio Bolsonaro por um nome que seja mais viável. O Caiado tem falado muito isso. O Caiado está virando quase o Ciro de 2018. Me deixem chegar ao segundo turno que eu ganho, mas o problema é que ele está lá com 5%. O que você imagina em relação ao Flávio e as movimentações da direita no bastidor? É muito difícil, Rodrigo Flávio, retirar a candidatura dele, porque o que está acontecendo não tem mais a ver só com 2026. O que está acontecendo tem a ver com 2030. Em 2030, o jogo vai estar um pouco zerado, porque você imagina que Bolsonaro já vai estar na prisão há alguns anos, há 5 anos pelo menos, em 2030. O presidente Lula vai terminar o seu segundo mandato, se for reeleito, como tudo indica. O quarto, né? Se seu segundo consecutivo, seu quarto mandato, não poderá mais ser candidato, né? Pela Constituição. E o jogo vai estar zerado. Quem é o candidato que vai suceder o presidente Lula? Quem vai ser o candidato do campo democrático? Ou os candidatos do campo democrático? Então eu acho que o Flávio, na verdade, está se movimentando para bloquear a possibilidade de que outros atores da direita recuperem o terreno que perderam para o Bolsonaro em 2018. Vamos lembrar, Rodrigo, o bolsonarismo é um fenômeno que é meio de baixo para cima, não é um fenômeno produzido pelas elites políticas. As elites políticas no Brasil estavam em 2018 com o Geraldo Alckmin, era o candidato dos grandes partidos, do sistema financeiro, da imprensa, né? E o Bolsonaro é de um movimento, um pouco de um levante, né, de pessoas, o levante dos ressentidos, como diz um cientista político, né? Então, um levante de quem estava ressentido com o avanço dos direitos dos pobres, que estavam ressentidos com o avanço dos direitos das mulheres, dos LGBTs, dos indígenas, negros e negras. Esse levante dos ressentidos, quem estava decepcionado com os escândalos de corrupção, esse levante dos ressentidos levou o Bolsonaro à presidência e a elite econômica do país teve que compor com o Bolsonaro para poder aproveitar que aquele neófito tinha chegado à presidência e arrancar dele a maior quantidade de vantagens possível. E conseguiu, com Paulo Guedes no Ministério da Fazenda, com Salles no Ministério do Meio Ambiente e com outros ministros que tinham como propósito destruir as conquistas do país, conseguiram avançar no seu propósito de dar um choque de capitalismo que o Temer já tinha começado 3 anos antes. Nesta eleição,
a elite econômica do país também prefere um Caiado, um Renan Santos ou até mesmo um Zema. Mas quem tem voto, quem controla a base social desses ressentidos, chama-se Jair Bolsonaro. Então o Flávio Bolsonaro não pode desistir, porque se ele desiste, vai aparecer um outro sujeito de extrema-direita, o Caiado, que é de extrema-direita, o Zema, que é de extrema-direita, o Renan Santos, que é de extrema-direita, e vai ocupar esse espaço. E aí Jair Bolsonaro... E aí já era, vai ficar muitos anos na cadeia. E aí já era. Então, do meu ponto de vista, a candidatura do Flávio é irretirável. Ele não pode retirar a candidatura dele. Porque se ele acontecer isso, ele ameaça esta hegemonia que o bolsonarismo construiu no campo das direitas. Perfeito. A força hegemônica da direita brasileira é o bolsonarismo. A única chance seria ter um acordão que passasse também pelo Supremo para reduzir pena, para soltar o Jair Bolsonaro. Mas são tantas variáveis que me parece que faltando alguns meses, né, que eles não têm como manobrar tudo isso, ou não há como a elite oferecer garantias, as garantias que o Jair Bolsonaro acho que gostaria de ter, do tipo, eu aceito se for um candidato que cuide de mim e me ajude a sair da cadeia. Não vai ter isso. Talvez a única garantia seria um candidato que topasse o risco de ir pela força. Um candidato que dissesse, beleza, eu não sou família Bolsonaro, eu sou da direita tradicional, como o Caiado, por exemplo, mas se vocês, bolsonaristas, me apoiarem, eu dou anistia pro Bolsonaro, e se o Supremo não aceitar a anistia, eu boto tropas na frente do Supremo. Mas para fazer isso, você tem que ter convicção de que vai ganhar. Porque senão você acaba na cadeia também como o Bolsonaro, né? Esse é o grande enrosco, um grande xadrez. Aí nesse xadrez, as peças nesse momento estão favorecendo a reeleição do presidente Lula. Eu queria aproveitar aqui, a gente falou bastante do Ciro Nogueira, queria convidar aqui o nosso público, né, quem está nos acompanhando, tem uma enquete no Papo Legal, que é o aplicativo de bate-papo aqui do ICL. Olha, o Conselho de Ética do Senado vai pautar a cassação do Ciro Nogueira, que foi pedida pela Federação Rede PSOL? Vai pautar? 1, não. Os senadores protegem o Ciro Nogueira. 2, vai. O caso ficou insustentável. 3, vai depender das articulações políticas, né? Então são aí as opções para você também ir lá dar a sua opinião, não precisa só responder a enquete, né? É um estímulo para as pessoas opinarem sobre isso. Falando do Ciro Nogueira, eu acho que ele nem é o personagem central aí na história, mas é um símbolo, né, de como é que essa direita se lambuzou bastante no caso do Master. E lembrando sempre, Rodrigo, desculpa, que o ICL foi o primeiro veículo que entrou de cabeça na coisa Ciro Nogueira, né? Quando tinha muito pouca gente falando, o depoimento do Mauro Matosinho, né? Exatamente. O piloto que transportou, agora a gente sabe qual era o dinheiro que estava dentro daquele avião, né? Era dinheiro do Banco Master, né? E ele tinha até filmado aquela a caixa, não, era uma sacola, né? De compras com dinheiro. Ele deu a entrevista pro César Callejon e pro Leandro Demore, dizendo, eu transportei dinheiro e era para entregar pro Ciro Nogueira. E agora isso virou ação, tá no processo, tá na ação judicial, etc. Então, é um personagem importante pra gente, claro, investigar. Estamos falando da disputa pro Executivo, e é a que mais mobiliza, mas há uma disputa fundamental, que é a disputa pro Congresso Nacional. O bolsonarismo tinha estabelecido como tática principal ganhar o Senado, né? E manter a Câmara, onde eles têm a maior bancada, o Partido Liberal. Por outro lado, como é que está a articulação na esquerda? Você preside essa federação, para quem não sabe, a federação é como se fosse uma união permanente, né, de partidos, que é o PSOL e a Rede. Existe outra federação na esquerda, que é o PT, PCdoB e o PV, à direita acho que tem algumas também. Qual a projeção de bancada? O que vocês pretendem? O PSOL vai crescer? Você acha que a esquerda cresce? Qual a sua expectativa para a eleição no Congresso? Primeiro, Rodrigo, a esquerda se preparou para enfrentar a eleição para o Senado, colocou nomes mais fortes do que estava previsto no início do ano. Tivemos boas surpresas, né? Então tem aí eu acho que mesmo São Paulo é um exemplo disso, né? Simone Tebet. Simone Tebet e Marina Silva são dois nomes muito pesados, né? Paraná, fortes, a própria, né? Gleisi sai a Gleisi no Paraná, Manuela Dávila no Rio Grande do Sul, né? Luziane Lins lá no Ceará, deputada que vai ao Senado, foi prefeito de Fortaleza. Benedita da Silva no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então não é exatamente a Érica Cocai no Distrito Federal, também uma deputada com vários mandatos. Então, eu acho que a esquerda se preparou um pouco melhor para essa disputa do Senado. E onde não é esquerda, candidatos que sejam de um centro ou de uma direita não bolsonarista, né? Exatamente. Então, eu tenho uma perspectiva de que não vai ter massacre, não vai ter lavada. É óbvio que a maioria do Senado vai continuar sendo dessa composição centrão-bolsonarismo. Mas o centrão, como a gente sabe, se mexe de um lado e se mexe para o outro. Quando o Rodrigo Pacheco, por exemplo, era o presidente do Senado e o Arthur Lira era o presidente da Câmara, o governo tinha muito mais facilidade
tranquilidade com o Pacheco do que com o Lira. Era no Senado que a coisa estava fluindo mais. Agora a gente está com um pouco mais de dificuldade no Senado e um pouco mais de tranquilidade na Câmara. Mas isso é um pouco sazonal. De qualquer forma, a tendência, lamentavelmente, é que nós tenhamos ainda uma maioria bolsonarismo mais centrão no Senado. Nas duas casas. Nas duas casas. Mas acho que dá para melhorar a situação da esquerda no Senado, portanto, evitar que a força hegemônica no Senado seja o bolsonarismo, né? E mesmo no caso da Câmara, eu percebo que também tem um esforço de reforçar as chapas, né? Dos nossos partidos, como um todo mundo trabalhando para reforçar as chapas de federal. Nós temos hoje, Rodrigo, somando PSOL, PV, Rede, PCdoB, PT, PSB, PDT. E aí você pode ter um ou outro sujeito do Solidariedade, um ou outro sujeito do Avante, tá? Mas você tem na prática, quando tem o melhor resultado, que a esquerda e a centro-esquerda votam juntas, 135 votos. É o melhor número que a gente pode alcançar hoje, no geral, hoje, né? E as projeções não vão muito além de 150, 160. Mas 150, 160 já é muito bom. Ou seja, a projeção seria sair dos 130 hoje para 150, 160. Mas qual é o número-chave aqui? É o 171, porque com 171 você consegue ter ali instrumentos para barrar os 2/3. Para emenda constitucional, se a direita quiser fazer uma emenda constitucional. Exatamente. Então, 171 é um número meio engraçado, né? Porque vamos falar 172, é melhor. Que é o número do estelionatário, né? Mas com 172, por exemplo, você evita o estelionato do outro lado. Evita o estelionato, evita impeachment, evita a montagem das comissões de impeachment que precisam de 2/3, evita as emendas constitucionais oportunistas que a extrema-direita e o centrão podem bancar. Então você fica mais perto, né? Com 136, você precisa buscar mais 30 votos, 30 e tantos, 40 votos para poder segurar, né? 40 votos é difícil de conseguir, sobretudo nesse sistema atual, onde aquilo que o governo tinha como alternativa anos atrás, que era puxar um deputado para o ministério, ele não tem mais, porque agora vale mais a pena o deputado ficar como deputado, ganhando 50 milhões de reais de emenda parlamentar por ano, do que gerir um ministério. É impressionante isso, importantíssimo reforçar as chapas para a Câmara e para o Senado. Juliano, você é pré-candidato também, né? Sou pré-candidato a deputado federal no lugar do nosso amigo e companheiro Ivan Valente, que vai pendurar chuteiro. Por São Paulo. E você está lançando aqui ideias para renovar as esquerdas, está aqui o livro, né, que você está lançando pela Contracorrente. Conta pra gente rapidinho aqui, pra gente encerrar a nossa conversa, o que tá aqui nesse livro, Juliano? Esse é meu 5º livro, Rodrigo, é um livro que tenta dialogar com a angústia da nossa militância de esquerda. Não é um livro acadêmico, eu até brinco que é um livro sem notas de rodapé, para que ninguém tenha que ficar... É um livro fluido, eu brinco que é um livro que você pode ler no ônibus, na fila do banco ou comprar numa banquinha de aeroporto, porque a ideia é que seja algo fluido, são 156 páginas, prefácio da Manuela Dávila, recomendação do Álvaro Garcia Linera, ex-vice-presidente da Bolívia, e que tenta dialogar com essa angústia. Por que a esquerda, sendo ela portadora dos valores da justiça, da democracia, da igualdade, de um mundo de prosperidade, por que ela não consegue ter maioria na sociedade? Nós estamos na defensiva em todo o continente. Por que nós estamos na defensiva? Então, a ideia é que nós precisamos nos renovar, porque aquilo que a gente fala para a sociedade já não é suficiente para que a sociedade nos veja como uma alternativa, e esse processo de renovação, que não é baixar as bandeiras, que não é abandonar nossos sonhos, que não é se moderar politicamente apenas, aceitar o jogo da democracia liberal, mas essa renovação envolve a gente renovar nossas linguagens, nossas agendas, nossos discursos e nossas práticas para poder tocar o coração das pessoas, voltar a ter confiança da maioria da sociedade e oferecer um projeto de transformação social. Muito obrigado, queria agradecer aqui ao Juliano Medeiros, que voltou aqui aos nossos estudos. Muito feliz. Nos meses anteriores como comentarista, agora de novo como dirigente partidário, ajudando a gente a fazer a análise aqui da conjuntura política. Muito obrigado, até a próxima, Juliano. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Bom, o ICL, mais uma vez, investiga os grandes esquemas de corrupção no Brasil. A nossa equipe se debruçou sobre esse escândalo, o orçamento secreto. Nós vamos fazer um material especial, já está preparado para você e vai ao ar no próximo dia 28 de junho, às 8 horas da noite. Orçamento Secreto, o maior esquema de corrupção do Brasil, sob coordenação do Eduardo Moreira, com a equipe de jornalistas experientes aqui do ICL, que vão a campo mostrar exemplos. Como é que funciona essa história? Você sabe do que nós estamos falando, né? Aquelas emendas parlamentares secretas, não tem controle nenhum. O parlamentar manda para uma cidade lá no interior, às vezes tem um esquema com o prefeito, tem desvio. Além de ser um absurdo, o orçamento já não é mais
organizado pelo Ministério do Planejamento, mas é feito de forma avulsa, gerando muita corrupção. Então, dia 28, você acompanha Orçamento Secreto, uma série corajosa feita pela equipe do ICL. Para você participar, garanta seu ingresso em emdetalhesicl.com.br. A nossa equipe te avisa quando chegar o dia 28, um domingo. Olha, é hoje. Assista, não perca esse super documentário aqui do ICL. O videocast Em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, né? Mas você sabe que também pode acompanhar o Em Detalhes nas principais plataformas de áudio. O podcast fica disponível sempre entre 6 e 7 horas da manhã. Para quem acompanha essa transmissão ao vivo no YouTube, você fica agora com o Mercado em Investimentos com a super Débora Maganha. É isso, gente. Valeu e até a próxima. 2026 é ano de eleição e os políticos vão ficar desesperados quando souberem que no dia 28 de junho o ICL vai exibir os primeiros episódios da série documental Secreto, o maior esquema de corrupção do Brasil. Uma série documental que vai mostrar para as pessoas para onde foram os mais de 150 bilhões de reais destinados de uma maneira absolutamente opaca para os deputados e deputadas, senadores e senadoras da República. O que vocês vão ver não é nada menos do que uma bomba, com certeza. Depois desse documentário, alguma coisa vai ter que ser feita. Um abraço